Você quer um pedacinho do meu cérebro? Pois é, no Giro da Jana de hoje eu vou te entregar. Fica aqui comigo que você vai entender esse recado. Boa tarde para quem está me assistindo à tarde, boa noite para quem está me assistindo à noite e um excelente dia para quem está me vendo de manhã, porque essa pessoa é mais animada do que a média. Hoje é sexta-feira, dia 5 de setembro, e eu tenho uma coisa para comemorar. Vem comigo. Hoje eu faço 20 anos que eu peguei o meu marido pela primeira vez. Então você vai mandar aqui embaixo para mim nos comentários. Parabéns, Rod e Jana. Porque o meu marido vai ver os comentários, ele me ajuda aqui na gestão do YouTube e não vai entender nada do que vocês vão deixar aqui. Então me ajuda a deixar o meu marido confuso. Bom, como eu sei que vocês não estão aqui pelo meu marido, pelo menos eu torço por isso, vamos direto para as nossas notícias, porque hoje eu trouxe uma dica. Eu vou te entregar um pedacinho do meu cérebro. Então, a primeira notícia é: Ministério da Saúde, que é o órgão do governo federal, do Executivo Federal, preocupado com os aspectos sanitários, anuncia a criação de algo que eu acho extremamente importante: o primeiro hospital público inteligente do Brasil. O que é um hospital público inteligente? Um hospital que oferece tecnologia da saúde de ponta. Por exemplo, a realização de cirurgias à distância com a utilização de robôs e até mesmo a realização de diagnósticos por inteligência artificial. É óbvio que a inteligência artificial não substitui o médico, mas a análise desses dados mais pontuais, a inteligência artificial pode e deve fazer, acelerando e melhorando o diagnóstico, ok? Então, vamos ler ali o subtítulo. A unidade de emergência vai atender adultos e crianças com problemas graves, neurológicos e cardíacos no complexo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, através do SUS. Mais uma vez, o SUS provando que não tem nenhuma unidade de defeitos. Eu sempre puxarei o saco do SUS. E aí você me pergunta, Jana, mas como é que isso poderia cair, seja no Enem, seja em outros vestibulares, como a FUVEST? Pois é aí que vem a surpresa. Eu preparei para vocês que me acompanham aqui no YouTube isto daqui. Isso daqui, gente, é um arquivo que foi gerado a partir do que a gente chama de Jana GPT. O que eu fiz? Peguei as minhas apostilas, os meus materiais, as minhas aulas, tudo o que eu produzo, alimentei uma inteligência artificial e aí essa inteligência artificial ajuda a mim e a minha equipe a formularmos temas de redação, selecionarmos coletâneas, sugerirmos repertório sociocultural. Só que, gente, não tem como. Eu tenho uma veia comunista em mim. Então eu quero compartilhar com vocês esse pedacinho do meu cérebro. E para vocês terem acesso a esse pedacinho do meu cérebro é super tranquilo. É só você ir lá na minha rede social, em todas as redes sociais, eu sou @JanaRabelo. Vai lá, por exemplo, no meu Instagram, @JanaRabelo, e envie no inbox, na DM, Jana, tudo junto, tá, gente? GPT. E aí, a Jana GPT, que é esse pedacinho do meu cérebro estendido para as redes sociais, vai te ajudar te dando repertório sociocultural e já adaptando ao tema da sua proposta de redação. Então, gente, eu estou doando um pedaço do meu cérebro. Se você aceita, manda aqui embaixo para mim, aceito. Ok? Pronto, que aí a gente vai deixar o meu marido ainda mais curioso, porque ele vai achar, por exemplo, que eu propus alguma coisa inadequada para vocês nesta sexta-feira. Mas vamos ver o que o Jana GPT gerou pra gente.
A partir desta notícia, joguei essa notícia no Jana GPT, fiz algumas perguntas, eu tive como resposta isto daqui. A partir desse fato, que é a criação de um hospital público inteligente, com alta tecnologia e atendimento pelo SUS, eu pedi alguns repertórios. Primeira coisa, o repertório filosófico sugerido é um dos meus repertórios favoritos se você quiser já anotar aí, tanto o eixo do meio ambiente e sustentabilidade, então põe aí para mim, ó. Para mim isso tem a ver com o eixo temático de meio ambiente, pode ser usado em meio ambiente e sustentabilidade, quanto no eixo das TICs, as tecnologias da informação e da comunicação, tudo que tem a ver com internet, aplicativos, tecnologia, entre outras coisas, que é o chamado princípio responsabilidade, a necessidade de se adotar uma postura ética diante da tecnologia e os seus impactos sobre a vida humana. Utilizar, por exemplo, as tecnologias de ponta numa aplicação sanitária obedece ao princípio responsabilidade, mostra que temos um uso ético dado a esses avanços. Então, primeiro repertório, maravilhoso. Segundo repertório é o Manuel Castells, que é um sociólogo espanhol, de que eu gosto muitíssimo. Para mim, ele é infalível para o eixo das TICs, das tecnologias da informação e da comunicação. Vale a pena dar uma olhada nas entrevistas que ele dá. Ele tem, por exemplo, o conceito de sociedade em rede, que é a integração da tecnologia às diferentes instituições, dinâmicas e funções sociais. A tecnologia está invadindo, não necessariamente no sentido pejorativo, todas as áreas da nossa vida. E aí agora a gente vê uma aplicação de uma tecnologia avançada, as chamadas novas tecnologias digitais, à área da saúde. Beleza. Além disso, se você quiser assistir a um filme, a sugestão é Elysium, de 2013, que até mesmo tem o Wagner Moura, novinho. Oi, Wagner Moura. Tudo bom? Eu tô fazendo 20 anos com meu marido, mas para você eu tô disponível. E aí Elysium faz uma crítica às desigualdades no acesso, principalmente às tecnologias médicas. Entretanto, há também as desigualdades no acesso, por exemplo, à moradia, dignidade, alimentação, trabalho, outros direitos básicos. Vale a pena assistir a Elysium e ir anotando em quais temas você poderia usar aquele repertório. Esse é um exercício bem importante para quem tem dificuldade de lembrar repertório. É só você começar a treinar o seu cérebro para perceber produtos audiovisuais como possíveis fontes de repertório. E como que isso poderia aparecer? No Enem, uma crítica social mais concreta, o impacto da tecnologia na promoção do direito à saúde no Brasil contemporâneo. Se a gente pensar em temas mais abstratos, por exemplo, VUNESP, FUVEST, entre outros, a gente poderia pensar nessa formulação. A tecnologia deve ser um instrumento de justiça social ou um privilégio de poucos? E é óbvio que essa pergunta que está nessa frase temática aí, ela já se responde pela minha cara. O que vocês acham? A tecnologia deve ser um instrumento de justiça social ou um privilégio de poucos? Ok? Bora para nossa próxima notícia, tá? Gás do povo. Vou contar uma curiosidade, não sei se vocês sabem disso. Eu sou nascida numa região periférica daqui de Belo Horizonte, né, perto da favela do Cafezal. E aí, perto da favela do Cafezal, tem uma região que passa uma grande adutora da Copasa, né, que é a Companhia de Alimentação, de Água e de Esgoto daqui de Minas Gerais. E aí, essa região, perto da favela do Cafezal, se chama Canão. O Lula fez o anúncio do Gás do Povo hoje pela manhã lá no Canão. Eu fiquei doida para ir lá para ver o Lula anunciando esse programa social. A notícia é:
Gás do Povo. Veja como funcionará o programa que beneficiará famílias, óbvio, famílias extremamente carentes, com um botijão de gás. Olha que avanço. A cada 2 meses, tá? O que é interessante é que vocês pensem o quanto que isso é uma medida básica, tá? Eu tenho que contar para vocês o seguinte: ainda há um alto número de queimaduras graves nos hospitais de urgência no Brasil devido à utilização de álcool, lenha, entre outros elementos para cozinhar. E é óbvio, gente, quem vai se acidentar cozinhando com álcool ou cozinhando com lenha? A população mais pobre, tá? Então, o acesso ao gás no Brasil, infelizmente, às vezes é uma questão de privilégio, ainda que pareça para nós tão básica assim. Ô, Jana, mas e como é que isso poderia aparecer numa prova? Bora lá. A gente poderia ter no Enem os desafios da garantia de direitos sociais básicos, por exemplo, acesso ao gás para cozinhar, frente à desigualdade socioeconômica. E aí a questão do gás seria um exemplo. Ou na FUVEST e na VUNESP, uma ideia de é papel do Estado prover bens essenciais ou criar condições para que cada um os conquiste. No final das contas, eu acho que a VUNESP ou a FUVEST te pediriam para refletir sobre aquela frase clássica e um tanto clichê de que não deu peixe, ensine a pescar. Mas lembrando sempre que é super difícil pescar se você está com dor de cabeça, fraqueza e hipoglicemia devido à fome, não é mesmo? Voltando para a notícia, em termos de filosofia, acho que uma indicação bem legal, vale a pena vocês darem uma aprofundada na obra. O Amartya Sen tem um livro que se chama Desenvolvimento como Liberdade, e a ideia de que ainda que o sistema capitalista fale que nós vivemos na liberdade de consumir, nem todos têm a mesma oportunidade de consumir. Então, talvez os mais pobres, os miseráveis, não sejam tão livres assim. Eles não conseguem nem escolher como eles vão cozinhar, por exemplo. E aí, nesse livro, existe uma discussão sobre como políticas sociais são um elemento de promoção da dignidade. E lembrando, gente, que a dignidade é um direito previsto lá na Constituição Federal de 1988, no artigo 3º, hein? Então, vamos pôr aqui essa outra referência. Constituição Federal de 1988, o seu artigo 3º garante o elemento da dignidade, tá? Então, acho que vale a pena vocês ficarem de olho nisso aí. Sociologicamente, eu não consigo não pensar, por exemplo, no meu querido Papai Noel comunista, o Carlos Marx. E aí o Karl Marx vai falar dessa crítica à desigualdade estrutural e, de certa maneira, mostrar na sua obra que o liberalismo, ele promove, no máximo, medidas paliativas de redução da desigualdade e não promove, de fato, uma transformação social. É uma maneira de fazer com que as pessoas tenham o mínimo para viver, mas a doação desse gás não necessariamente as tira da pobreza. Então você pode até mesmo apontar essa falha nessa política pública, que para mim, concordando com Karl Marx, é apenas paliativa, não muda a situação geral desses indivíduos. Para a gente pensar na desigualdade no cotidiano das famílias brasileiras, obviamente você pode assistir a Que Horas Ela Volta, ou até mesmo assistir a um dos documentários mais bonitos e tristes que eu já vi na minha vida, que é o Garapa. Eu já indiquei esse documentário algumas outras vezes, fala sobre os indivíduos no nível da miséria no sertão nordestino. E aí é interessante ver como essas pessoas, quando têm acesso ao alimento, como elas cozinham seus alimentos. Observem como os alimentos são preparados. E óbvio, se há alimentos por ali. Próxima notícia. O Estado brasileiro reconhece mortes violentas de vítimas da ditadura militar em Minas, algumas pessoas que desapareceram, né?
Famílias de 63 vítimas do regime militar receberam certidões de desaparecidos políticos e assassinados durante o período militar. Vou interromper este vídeo para fazer uma propaganda. Aqui eu tô na correria, te dando repertório, te dando argumento, te dando um monte de coisas. Mas tá bem básico, né? Se você quiser se aprofundar nessas e em outras discussões pro Enem, para a FUVEST, mas também para outros vestibulares, é só você apontar a sua câmera para esse QR Code que está aqui do meu ladinho ou clicar no link que está na descrição desse vídeo. Vem comigo porque os meus cursos são maravilhosos. Isso daqui é só uma amostra grátis de tudo que eu entrego. E aí, a partir desta notícia, eu penso no seguinte: como é que isso poderia aparecer? A relevância da memória histórica para a consolidação da democracia no Brasil. Observe que aqui eu tenho um tema de situação-problema implícita, e aí a perda da memória, a falta de registro ou até os movimentos de negacionismo histórico seriam, né, ameaças a esse papel positivo da memória. Ou na FUVEST, eu gosto muito dessa formulação. Esquecer o passado é condição para seguir em frente, como os indivíduos que defendem a anistia aos golpistas de 8 de janeiro defendem, ou para repetir erros coletivos, o que muita gente quer que se evite com o julgamento e a condenação desses golpistas. E aí a gente tem vários repertórios, óbvio, gente. Quando a gente normaliza o assassinato de militantes políticos, dá para usar a banalidade do mal da Hannah Arendt. Se eu eventualmente quero falar sobre o papel da memória e do passado na construção da identidade de um povo, dá para usar a noção de memória coletiva do sociólogo Maurice Halbwachs. E, se você quiser entender as violências cometidas contra os militantes, tem um filme que foi majoritariamente rodado aqui em Belo Horizonte, de um diretor mineiro, que é infelizmente já falecido, Elvésio Raton, que é o filme Batismo de Sangue. E aí eu vou contar para vocês uma curiosidade. Um dos atores de Batismo de Sangue, que fez o Frei Tito, se não me engano, que é um ator daqui de Belo Horizonte, que é o Odilon Esteves, foi meu professor de teatro. Sim, jovens, eu fiz teatro na adolescência. Última notícia, não, mentira, a gente ainda tem mais duas, fica por aí. Justiça condena a Volkswagen por trabalho escravo, olha essa situação, problema, em fazenda no Pará. A exploração do trabalho escravo se deu entre 74 e 86, também conhecida como Fazenda Volkswagen, originalmente Vale do Rio Cristalino, no sudeste do Pará. Como o trabalho escravo é considerado um crime mais grave e hediondo, ele não prescreve. Por isso que a gente está julgando essas pessoas agora, tá? Como que isso poderia cair? Por exemplo, no Enem. E esse tema aqui, ó, bem carinha de Enem. Põe um coraçãozinho ou uma estrelinha aí, hein? Os desafios do Brasil na erradicação do trabalho análogo à escravidão. Ou na FUVEST, o lucro econômico justifica a violação da dignidade humana, lembrando sempre que a FUVEST tem um tema mais abstrato normalmente. Como que eu acho que você poderia usar, por exemplo, a filosofia? Citando Kant. O Kant fala, né, de valores inegociáveis, aquilo de que não se deve abrir mão, né? Então, poderíamos citar o Kant e a perspectiva da dignidade, lembrando, por exemplo, que em 2008 o tema foi 2009. O tema do Enem foi o trabalho na construção da dignidade humana. Então, o Enem pode se preocupar com esse tema. Sociologicamente, não tem como eu não citar o meu querido Gessé Souza, que lá no A Ralé Brasileira, refletindo sobre as classes mais baixas no Brasil, mostra que elas são vistas pelas elites como inferiores, o que justificaria a sua exclusão e a sua exploração, por exemplo, em condições análogas à escravidão. E, por último, você poderia ver o filme 12 anos de escravidão, que vai falar sobre a escravidão nos Estados Unidos, ou indico muito fortemente
um episódio de Profissão Repórter sobre trabalho escravo, tá? O Profissão Repórter sobre... Opa, Profissão Repórter. O Profissão Repórter sobre trabalhadores libertos das condições análogas à escravidão é maravilhoso, dá voz a essas pessoas que são silenciadas de diversas maneiras. Então é só colocar lá no YouTube, aqui no YouTube, na verdade, Profissão Repórter, Trabalho Escravo. Maravilhoso programa. Última notícia que a gente vai falar, eu tô voltando para ela lá, ó, isso daqui sou eu que perdi a página e tô chegando aonde eu queria chegar. Consegui chegar. Mudança climática, gigantes da Amazônia podem ajudar cientistas. Esses gigantes aqui são as árvores gigantes, tá? Vamos ver o que a notícia traz pra gente. Uma enorme capacidade de capturar gás carbônico, um importante papel na distribuição das chuvas no país. Então, isso já até caiu no Enem. O Enem já pediu para os alunos, 2007 ou 2008, pediu para os alunos escreverem sobre o ciclo hidrológico da Amazônia. Ó, o Enem tá de olho nessas coisas, hein? Uma enorme capacidade de capturar gás carbônico, um importante papel na distribuição das chuvas do país e o atributo de guardar a história e os ciclos da Amazônia. Esses são alguns dos serviços prestados por árvores gigantes presentes no norte do Brasil, especialmente o angelim vermelho. Na sexta-feira, hoje, Dia da Amazônia, especialistas ouvidos pela Agência Brasil, que foi quem produziu essa notícia, destacam a importância de se proteger essas espécies, que podem ultrapassar 80 metros de altura. E aí, de cara, eu já penso num tema como a necessidade do combate ao desmatamento no Brasil. Vamos ver. Enem, vamos fingir que o Enem quer fazer uma formulação diferentona. O papel da preservação ambiental no enfrentamento das mudanças climáticas. E aí eu tenho que te contar, por exemplo, que na minha apostila de temas, a qual os meus alunos deste ano têm acesso, nós temos um tema exatamente assim. E no verso dessa proposta de redação, a gente tem uma estrutura sugerida, dando ideia de teses, de argumentos, de repertórios e de propostas de intervenção. E se você quiser ter acesso a esse material, é só você vir para o meu time. Usa esse QR Code que está aí na sua tela ou o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Se isso fosse aparecer na FUVEST, eu te perguntaria: a natureza deve ser vista como recurso a explorar ou como herança a proteger? Nessa perspectiva, eu sugiro que vocês consultem a obra do militante Ailton Krenak. Ele fala muito sobre isso. Tem uma conversa do Ailton Krenak e o Eduardo Viveiros de Castro, que é um antropólogo, em que eles exploram justamente como os não indígenas veem a natureza como algo a ser explorado e não como a nossa casa. Então vale a pena procurar por Ailton Krenak e Eduardo Viveiros de Castro. Tá? Filosoficamente, acho que dá para usar mais uma vez o Hans Jonas com o princípio responsabilidade. Na sociologia, dá para usar o Ulrich Beck e a noção de sociedade de risco, porque o humano normal, o cidadão médio, mal sabe das ameaças globais a que está exposto devido a esse antropoceno, né? Devido a essa era do mundo caracterizado pelo domínio da espécie humana. E por último, vale a pena assistir a Avatar, que basicamente fala sobre a importância da defesa da floresta contra os objetivos gananciosos. Meus queridos, eu queria perguntar para vocês, o que vocês acharam do meu JanaGPT trabalhando? Se você for lá no @JanaRabelo, aproveita e manda um "Oi, Jana", vim do YouTube, só para saber que vocês estão assistindo aos meus vídeos, hein? Espero que vocês tenham gostado de tudo até aqui. Gostaria muito de vê-los nos meus cursos e vou desejar para vocês um belíssimo fim de semana. Beijo!